coordenadoras do Ministério Infantil, minhas amigas do Ministério Infantil, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago para vocês 5 motivos para vocês falarem de carnaval no Ministério Infantil. Seja bem-vindo ao meu canal. Vocês devem estar perguntando, eu devo ou não devo falar sobre carnaval para as crianças no Ministério Infantil? Aqui eu vou te dar 5 motivos para lhe dizer que você deve falar de carnaval para as crianças do Ministério Infantil. Motivo número 1. A criança faz parte do plano de Deus. Deixai vir a mim os pequenininhos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Quando Jesus estava aqui na terra, fazendo os milagres dele, junto com seus discípulos, muitas crianças queriam chegar próximo de Jesus, bem perto de Jesus. E os seus discípulos afastavam as crianças. Não chega perto deles, não chega perto deles. E foi isso que ele falou para os discípulos: não as impeçais, deixai elas virem a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que as crianças, os nossos pequenininhos, no qual nós trabalhamos no Ministério Infantil, elas fazem parte do plano de Deus, elas fazem parte do plano da salvação. Motivo número 2. Precisamos apresentar a verdade para as crianças. Que verdade é essa? Essa verdade é o seguinte: é a verdade que existe o bem e o mal, e que o pecado é o mal. Lá em Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É necessário que a gente ensine a criança que todos nós nascemos pecadores e precisamos do perdão de Deus. Precisamos nos libertar desse mal. Que mal é esse? O pecado. Motivo número 3. Precisamos apresentar Jesus às crianças. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. O que esse versículo quer dizer? Quer dizer o seguinte: Jesus é a verdade. Jesus é o bem. Jesus é o bem. Jesus é o bem que nos liberta do mal que é o pecado. Então, resumindo, item número 1, a criança faz parte do plano da salvação. 2, precisamos apresentar a verdade para as crianças. Número 3, precisamos apresentar Jesus para a criança. E o número 4, o que o 4 fala? O 4 diz assim mesmo: precisamos prevenir as crianças contra o pecado. Nós precisamos prevenir as crianças, porque está tudo relacionado a esse versículo, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Está tudo relacionado. A verdade é Jesus. Jesus nos liberta. Mas também é necessário que a gente conte todas as verdades para as crianças. É necessário que a gente conte sobre o mal verdadeiro. Que mal é esse? Precisamos prevenir as crianças contra o pecado. O que é o pecado? O pecado nada mais é, para nós cristãos, que a desobediência ao plano de Deus, às vontades de Deus para nós. E quando a gente for falar para as crianças, a gente diz que pecado é tudo aquilo que pensamos, que falamos e que fazemos e que não agrada a Deus, né?
Aí a gente pode dar vários exemplos de pecado para as crianças, até mesmo elas já sabem. Elas já sabem muitas coisas que desagradam a Deus. Elas sabem, elas são conhecedoras disso. Se vocês perguntarem para elas, crianças, falem para mim aí o que é que nós fazemos de errado que desagrada a Deus. Elas vão falar, chamar palavrão, mentira, desobedecer pai e mãe. Então, todas as coisas, algumas coisas dessas elas sabem, né? E é necessário que a gente apresente muito mais para elas. Daí entram o versículo bíblico de Romanos que fala sobre as obras da carne. Aí você também pode entrar com as obras da carne, certo? E o quinto? Quinto motivo é esse que é necessário que a gente fale sobre carnaval para as crianças. Nós precisamos apresentar às crianças o porquê delas não participarem da festa de carnaval. E explicar resumidamente para elas o que é o carnaval, né? Já que nós falamos sobre o pecado, já que a gente falou que nós estamos no pecado, que a gente precisa da remissão de Deus, já que a gente falou sobre que Jesus nos liberta do pecado, é necessário que a gente fale do pecado, né? E um desses pecados que está bem próximo é o carnaval, então é necessário que a gente fale sobre o carnaval, certo? O que é o carnaval? O carnaval nada mais é do que a festa da carne. Antes de se comemorar a Páscoa, a morte de Jesus Cristo, antes de se comemorar a ressurreição de Jesus Cristo, a Igreja Católica faz 40 dias de jejum, sem consumir bebida alcoólica e nem alimentar a carne, né, de carne. Há muito tempo atrás, o que aconteceu? Como as pessoas iriam ter que ficar esses 40 dias, então, 40 dias antes, eles faziam a festa da carne. A carne vale. Tudo que é da carne vale, o nome da festa. Tudo que é da carne vale, daí carnaval, certo? Então, eles faziam tudo no carnaval. Eles bebiam, eles brigavam, eles traíam, faziam tudo que não agrada a Deus, certo? Para que eles pudessem ficar esses 40 dias em jejum e consagração, limpando o seu corpo antes da festa da Páscoa. Aí essa festa foi crescendo, 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 chegou no Brasil, e o Brasil, por incrível que pareça, é um país em que faz a, a festa do carnaval maior do mundo todo, né? Então, nessa festa do carnaval, as pessoas fazem muita coisa que desagrada a Deus. Eles fazem muita vontade da carne, a vontade dos seus desejos, né? O desejo da carne. Que são as coisas ruins que acontecem no carnaval. Muitas pessoas brigam com a família, muitas pessoas bebem, muitas pessoas traem, muitas pessoas se vestem com roupas minúsculas mostrando o seu corpo, muitas pessoas namoram com um, com dois, com três. Muitas pessoas praticam imoralidade, então acontecem muitas coisas ruins no carnaval que desagrada a Deus. Então, se eu que tenho Deus na minha vida, peço perdão a Jesus Cristo para que eu possa vir me curar desse mal que é do pecado, me libertar do pecado, por que que eu vou participar de uma festa dessa, em que vai só alimentar a minha carne e não o meu espírito, né? E que nós precisamos cada vez mais alimentar o nosso espírito. Como nós devemos alimentar o nosso espírito? Orando, lendo a palavra de Deus, tendo fé, nos afastando do mal, né? Então, que nesse período agora de festa do carnaval, em que a televisão, o celular, eu vou abrir o meu celular no Facebook, no Instagram, e vou ver muitas pessoas famosas participando do carnaval, e praticamente só carnaval, carnaval, carnaval. Então, vamos nos afastar um pouco disso daí e vamos praticar isso aqui, ó. Aproveitar isso para praticar Filipenses 4:8. O que é praticar Filipenses 4:8? Vamos ler o que está escrito em Filipenses? Está escrito assim mesmo, ó. Irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto,
tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, vamos reunir tudo isso na nossa vida durante esse período, durante todo o período da nossa vida, para que a gente venha se afastar do mal. Por isso que há uma necessidade muito grande de se apresentar o que é o pecado para as crianças, para que elas venham se libertar desse pecado. Ok? Gostaram dos 5 motivos que eu mostrei para vocês, o porquê de falar? As crianças fazem parte no plano de Deus, as crianças precisam aprender quem é Jesus, que Jesus é a verdade, ele liberta do mal, que é o pecado, e o que é o pecado, né? Quais são as coisas que é o pecado. É necessário que a gente apresente para as crianças, para que elas venham aprender a elas mesmas se defender contra esse mal. Certo, meus amores? Então, muito obrigado. Ó. Tenha uma ótima ministração da palavra de Deus com seus pequenininhos. Mostre para eles a realidade. E eu também vou estar passando a dica de 5 historinhas para vocês estarem falando durante essa semana, que são que vocês podem introduzir essa situação da luta do mal contra o bem, da luta da carne e o espírito, tá bom? Um beijo. E ó, curte aí, se inscreva no meu canal e compartilhe para seus coleguinhas, porque quando tem coisas boas, eu gosto muito de compartilhar com meus amigos, com as minhas amigas que são do Ministério Infantil. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe também com seus amigos e as suas amigas. Um beijo. Bom trabalho no Ministério Infantil.